Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Bem-vindos sejam todos. Graça e paz. Agradecendo aí pelos novos inscritos. Pedindo que você sempre compartilhe as mensagens. Dá o like para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra. E graça e paz. Pedindo que se inscreva aí no canal. Mais uma vez estamos aqui reunidos para crescermos na graça e no entendimento da mente de Cristo. E nós vamos dar continuidade àquela mensagem, da qual tem como tema, graça, o evangelho que os evangélicos rejeitam. E hoje nós estamos aqui na sexta parte e vamos tentar terminar hoje, né? Se der tempo, senão a gente vai terminar amanhã. Então, olha, eu vou abrir para vocês aqui Colossenses 1:13 até o 15. E eu vou ler, vou te explicar, vou te levar ao entendimento do qual as epístolas de Paulo e toda a Bíblia não é destinado a você e nem a mim, pelo simples fato de nós não existirmos, e que nós lermos exatamente para entender que nós não existia, e quando nós passamos a existir, esta Bíblia, Deus já tinha cumprido toda ela. Então, a obra é somente dele. Não existe obra de homem relacionado a Deus. Não existe poder de homem relacionado a Deus. Não tem nenhum homem autorizado na face da terra a querer falar por Deus, como faz esse ladrão aí, chamado pastor. O que tem na verdade aí é engano, é mentira. Tanto deles como dos cães de saia. Toda religião é uma farsa, abençoado. Toda religião é uma farsa. Não é para ter religião. Não é para existir igreja de parede. Não é para existir templo. Ter templo relacionado a Deus. O templo é você. O templo sou eu. A igreja é você. A igreja sou eu. É espiritual. É o corpo de Cristo. É a morada dele. Tudo que existe aí com relação à coisa visível, à coisa palpável, à coisa comível, tudo isso aí é um engano, é uma feitiçaria. Entendeu, abençoado? O mundo seria totalmente melhor sem religião. Quem tem religião não tem Deus. Nenhuma religião tem Deus. Tem homens roubando. Tem homens mentindo. Só isso, abençoado. Mais nada. Então, eu vou ler aqui Colossenses 1:13. E essa carta não é para mim e não é para você. E nunca foi para o Brasil. E nunca foi para o mundo atual. Porque o mundo atual não existia. E aquele mundo já acabou. E isso daqui só foi para aquele mundo. Para aquela geração, para aquele século, para aquele mundo aion, o período da lei. Somente, abençoado. Somente. Então, Colossenses, Paulo falando aos Colossenses, aos Colossos, Paulo diz assim, olha, revelando o poder de Deus, revelando aquilo que Deus já tinha feito e que as pessoas estavam na religião e que não tinham entendimento, e que Paulo está trazendo a revelação do ministério do Espírito, viver só por fé e adorar a Deus só aí dentro, abençoado. Adorar a Deus só dentro de você, em espírito e verdade, mas em lugar nenhum.
porque ele não está em qualquer outro lugar que o teu ladrão possa dizer. Ele está em tu, abençoado, em você e em mim, nos eleitos de Deus, que não é todos. Então, ó, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Você tem que viver a obra de Cristo, abençoado. Só por fé. Olha, Colossenses 1,13. Ele, Paulo falando lá para os Colossenses, revelando, ele nos libertou. Paulo já começa se incluindo, dizendo, olha, ele já nos libertou. Nos quem? Paulo e eles, os colossenses, é o destinatário desta carta. Ele nos libertou do império das trevas. O que é o império das trevas para Paulo, do qual ele está dizendo aqui? A lei. A lei de Moisés era trevas. A lei de Moisés era o ministério do Espírito. A lei de Moisés não trazia conhecimento nenhum e era sombra, nunca aperfeiçoou nada. Entende, abençoado? Que é onde vocês estão. Ele nos libertou do império das trevas, olha, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo isso para mim, para tu? Não. Ele está dizendo para ele lá, e Paulo está se incluindo. E mais uma vez, por que tu está lendo, Lira? Para te explicar e para saber que nós nascemos depois de tudo isso aqui acontecido. Paulo estava revelando e ainda estava aguardando o 100% da obtenção disso daqui. Quando? No ano 70. E nós, como nós somos depois do ano 70, claro, como nós somos desse século, e todos aqueles que nasceram depois do ano 70, não conheceram trevas. Nunca foram escravos de nada, da lei de Moisés. Nunca conheceu trevas. Por quê? Porque nós já nascemos na luz. Nós já nascemos nele. Nós já nascemos com ele. Você não é soldado, abençoado. Você não é varão. Você é filho, abençoado. Você é herdeiro. Você, quando nasceu, já nasceu como propriedade exclusivamente dele, abençoado. Então quem é que cuida de você? Deus, abençoado. Que o teu pastor diz que tu tem que dar dinheiro para esse Deus esmoléu dos evangélicos. Isso é um engano, é uma mentira. Olha, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo, falando com eles e se incluindo. 14, no qual aonde? No reino do Filho do seu amor, né? Do qual Deus transportou ele e libertou ele, né? O que é que eles obteram com isso? Olha, no qual temos não é eu, não é tu. Que o teu pastor ladrão, ele diz temos. Aí diz que é a igreja dele, a macumba dele. Que ele nem lê isso aqui, na verdade. Né? Ele manda tu fazer a campanha do mergulho de Naã. Entendeu, abençoado? De Davi. Se Davi derrubou Golias, eu também vou derrubar a pobreza. Tu fica mais lascado, abençoado. Vai nessa onda. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, no tempo de Paulo, né? No primeiro século da era de cristã, na primeira geração, né? Eles lá já estavam recebendo a revelação que estava sem pecado. E o teu ladrão diz que você é um pecador. Olha, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós não conhecemos pecado. Nós, quando nascemos, já nascemos com tudo. Com tudo, abençoado.
É no teu espírito, não é na tua carne. A tua carne vai morrer com defeito, que o teu pastor quer santificar. Quando Deus diz que a tua carne não serve nem para fazer churrasco, o teu pastor quer te santificar na tua carne. E o que é confiar na carne, querer santificar a carne? É fazer a macumba que esses ladrão mandam você fazer. E esses cães de saia. Entendeu? É isso. Então ele diz, este é a imagem do Deus invisível. Deus, ele teve uma imagem. Que o teu pastor diz que é você. Que o teu pastor diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança do pó da terra. Entendeu, abençoado? Esse desgraçado, esse analfabeto. Deus teve uma imagem. Qual foi a imagem de Deus na terra? É a sua manifestação como filho. Então a imagem de Deus foi o filho. Este é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Jesus de Nazaré era o próprio Deus, abençoado. Era o próprio Deus. Só que ele estava dentro daquela carne. Entenda. É a minha verdadeira identidade. O Filho de Deus não é esse cara que você está vendo aí na tela. Não é esse cara que tu está vendo aí careca, é de óculos, com camisa preta. Essa não é a minha verdadeira identidade. Essa é a minha identidade do Brasil. Essa é a minha identidade daqui, de Fortaleza, do Ceará. E a verdadeira identidade do Filho de Deus, você não está vendo, abençoado. Está revestido dessa carne. O Filho de Deus é Espírito, abençoado. Embaixador de Cristo, que está aqui participando de carne e sangue. Entendeu, abençoado? Como já teve Deus, como filho, como Jesus de Nazaré, o judeu. Olha, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, pois nele é até o... já passou, é até o 15. Mas deixa eu ler o 16. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, olha, nos céus e sobre a terra. Por que ele está falando isso? Porque é próprio Deus. Então nele, em Cristo, que é o próprio Deus, foram criadas todas as coisas. Claro, esse Jesus de Nazaré, esse filho, é aquele mesmo Espírito que pairava sobre o vazio das águas, que o teu pastor diz que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem entendimento. E eu estou tentando levar o entendimento. Esse entendimento, abençoado, é único. Pois nele foram criadas todas as coisas, olha, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, que o teu pastor quer fazer. Como é que tu vai fazer alguma coisa, ô crente? Como é que tu vai fazer alguma coisa, ô católico? Como é que você quer fazer alguma coisa obedecendo o teu ladrão? Se ele está dizendo aqui que ele fez todas as coisas, embaixo da terra, acima do céu, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. O que é que tem para tu fazer, infeliz? O que é que tem para você fazer? Se ele já fez tudo e você não tem poder de fazer nada. Acorda! Pois nele foram criadas todas as coisas, seus ladrão, que vocês querem fazer. Nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam potestade, quer principado, vocês, quer potestade, tudo foi criado
por meio dele e para ele, infeliz. Tu não tem poder de nada, seu ladrão, a não ser de roubar, de enganar, de criar empresa chamando de igreja. Não tem igreja. Não existe igreja. Isso aí é empresa. Com CNPJ e tudo, só roubando. Roubando na cara das autoridades. Que o presidente agora indicou um pastor para ser presidente do Supremo Tribunal. E que ele citou que o cara era pastor. Ou seja, ladrão. Roubando o povo. Roubando a viúva. Roubando o agricultor. Roubando o esmoléu. Roubando o catador de lixo. Roubando como, Lira? Em nome de Deus. Pedindo dinheiro para esse Deus aqui, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, seu ladrão. Não tem mais nada para tu fazer, infeliz. Então, abençoado, tu vai acordar ou vai continuar sendo roubado e dizendo, esse homem é uma bênção? Acorda! Colossenses 21, aliás, Mateus 21, 42, ainda tentando levar o teu entendimento, abençoado, que não é para tu ter igreja, que não é para tu ter pastor, que não é para tu ter ladrão como o teu guia. O teu guia é o Espírito Santo. Quando, Lira? A partir de quando? A partir do ano 70. Quando vier, ele disse para os discípulos dele, né? Eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês não vão suportar. Vocês vão morrer. É o que vocês fazem. Quando a gente prega o evangelho, vocês ficam doidos, vocês ficam malucos, vocês ficam doidão, coceira no ouvido, dizendo que é mentira. Então, ele disse para o discípulo dele, eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês não vão suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, o guia, ele vos guiará a toda a verdade. Essa verdade, infeliz, que eu estou pregando agora, que você diz que é mentira. O teu guia é o Espírito Santo, se você for um eleito de Deus. Se você não for um eleito de Deus, o teu guia é esse teu ladrão mesmo, que é filho da perdição igual a você. Joio, não tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ou seja, não é guiado pelo Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, entendeu, abençoado? Mateus 21, 42, olha, perguntou-lhe Jesus, nunca leste na Escritura, falando com eles, tá? Nunca leste na Escritura, 2 pontos, aqui, né? 2 pontos significa, viu, doutores teólogos, é que ele vai dizer o que é que eles nunca leram nas Escrituras. Presta atenção, ignorante. A pedra que os construtores rejeitaram, vocês, falando de vocês, falando do ladrão que estão em cima do alto do dito altares, né? E falando com vocês que seguem eles. Ele perguntou para eles, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras o quê? A pedra que os construtores rejeitam, que os evangélicos rejeitam, esse veio a ser a principal pedra angular, falando da graça, falando do ministério do Espírito, falando que tu tem que viver por fé na obra de papai. Não é para tu querer fazer a obra de papai, que tu não tem poder de nada, a não ser de ser roubado e fazer tapioca. A pedra que os construtores rejeitaram,
esse veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, aos olhos dos eleitos de Deus, aos olhos dos filhos de Deus, aos olhos daqueles que vivem somente em espírito e verdade, vivendo por fé e não sendo injusto com Deus. Você que não vive por fé, abençoado, você é injusto com Deus. Lá em Romanos 2,13 diz, um simples ouvidor da macumba do pastor, né? Ele não é justo diante de Deus. É o que vocês fazem. Vocês vão para a tua igreja, para a tua macumba, para ser injusto com Deus, abençoado. Acorda, que isso é sério. 43. Até o 45. Portanto, vos digo que o reino aqui é Deus, tá? É Deus que está falando. Foi ele que disse, foi ele que respondeu. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza o respectivo fruto. Falando de quem? Falando dos judeus. Falando com aqueles que tropeçaram na pedra de tropeço. Falando daqueles que não creram e que diz que é mentira, igual a vocês. E que ele revelou a quem? Revelou aos que creram. Revelou a nós, aos da graça, que estão aí pregando para te tentar levar o entendimento. Quem? Só os eleitos de Deus, abençoado. Quem não tem o Espírito de Deus, não tem entendimento de Deus, abençoado. Não vai ter nunca. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Entendeu, abençoado? Então você que cai na religião, né? Você que cai na religião, você está aí em pedaços. Sendo roubado, não vê. Sendo enganado, não vê. Ou seja, você está morto. Você tropeçou na pedra de tropeço, né? E se um guia guiar outro, se um cego guia outro cego, cairá só ele no barranco? Não, vai cair ambos. É o que acontece com a religião. Vocês estão tudo morto, abençoado. Não é morto fisicamente, é morto espiritualmente, vivendo no engano, adorando a criatura no lugar do Criador, reduzindo o Criador a nada, reduzindo o Criador ao pedidor de esmola, reduzindo o Criador a um pedaço de pão. Entendeu, abençoado? É isso que acontece com vocês, que nós precisamos jogar isso na tua cara, para você tentar, pelo menos, pensar, se é que você consegue. Entende, abençoado? Nós não fazemos nada aqui para te ofender. O nosso objetivo aqui é cumprir a nossa missão aqui na terra, que é embaixador de Cristo, que é te tentar levar o entendimento do qual Deus profetizou, de que ele aniquilaria, destruiria a sabedoria dos sábios. Que sábio? Esses teólogos, esses doutores em teologia, esses caras aí que diz que é o cara, que sabe o hebraico, sabe o baicomaico, sabe tudo, e que na verdade não sabe nada, e que estão sendo envergonhados. Por quem? Pelos analfabetos do qual ele prometeu, que destruiria a sabedoria do sábio e levantaria pessoas que não é nada, para envergonhar eles. Como? Através do entendimento dado por ele, por Deus, que é o que nós pregamos, abençoado. O que nós pregamos aqui é a mente de Cristo. Entende? Isso daqui não é macumba, isso daqui não é mentira, isso daqui não é roubo, isso daqui é o entendimento de Deus, que ele disse, a palavra está na tua boca, está no teu coração, e você diz que é mentira.
Isso mostrando capítulo, mostrando versículo, explicando. Então, para findar, né, aqui no 45, ele disse: os principais sacerdotes e os fariseus, falando com os cães da época, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, esses cães aí, né, junto com vocês estão entendendo que o que nós estamos falando é com relação a vocês. Entendeu, abençoado? Para você respeitar o Criador e deixar de chamar ele de mentiroso, chamar ele de pobre, chamar ele de miserável, que é isso que vocês fazem. Principalmente de mentiroso, que nada que Deus já fez, que a gente mostra para você diz que é mentira. Então, abençoado, eu vou parando por aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento. E graça e paz.